Esqueci de colocar para gravar. Mas também é só resolução de exercício, é mais tranquilo. Então, comentando, né, as alternativas. O auxílio econômico da camada mercantil interessaria obter proteção para suas rotas comerciais e se ver livre das extorsões dos senhores feudais. Correto. Até naquele slide que eu mandei para vocês, quando a gente discutiu a formação do mundo moderno, tinha um que falava lá sobre a relação da burguesia com o rei. E aí a gente lembra que, tipo, para eles era interessante para a burguesia que tivesse o estabelecimento de um governo unitário, porque lembra daquelas características do mundo moderno, unidade monetária, unidade de pesos e medidas, um exército, então tudo isso favorecia eles. E o favorecimento do comércio para o governo ali, para os reis, era muito bom também. Por que era bom? Porque quanto mais eles vendem, mais impostos o governo arrecada. Então, para eles era extremamente benéfico essa relação, certo? Então, essa está correta. Lembra que essa aqui a gente tem que buscar a incorreta, a errada, tá? O que não contribuiu. Letra B. O apoio dos camponeses, superexplorados pelos nobres, que poderiam proporcionar a defesa dessa camada menos favorecida socialmente. Na verdade, é o contrário. Boa parte dos estados absolutistas eles se formam como uma resposta às rebeliões camponesas, as revoltas camponesas na Inglaterra, os jaquerres na França. Então, eles acabam sofrendo com essa situação e eles não apoiam a centralização do governo, né? Pelo contrário. Então, a B, que é para marcar porque é incorreta, certo? Como essas estão corretas, a gente nem precisa comentar. 5. Mais uma vez, processo de formação, tá? O processo de formação dos Estados Nacionais da Idade Moderna encontra-se associado à superação da estrutura estamental da sociedade, B, ao aumento da influência política e ideológica da Igreja, C, a centralização dos poderes na mão do monarca e D, ao desenvolvimento das instituições democráticas. Professor? Oi? E aí? Achei que você tinha travado. Não, essa tá relativamente tranquila. É Acabei C? de falar. Letra C, boa, então. Acabei de falar. Centralização dos poderes na mão do monarca. Então, isso foi extremamente importante, né? Essa centralização do poder. Comentar as erradas, né? É mais fácil. Então, ó, superação da estrutura estamental da sociedade não se manteve, na verdade, né? A gente só vai ter um rompimento dessa superação estamental um pouquinho quando começam as revoluções burguesas na Inglaterra, no século XVII, e a consolidação desse rompimento com a Revolução Francesa em 1789, certo? Aumento da influência política e ideológica da igreja, na verdade, é uma diminuição. Um ou outro país que tinha uma vinculação maior com a igreja católica é que não aumenta, ela se mantém ali no mesmo patamar. E a letra D, o desenvolvimento de instituições democráticas. A gente só começa a falar de democracia um pouquinho quando começa na Revolução Francesa, só dando um spoilerzinho, na época que os jacobinos chegam ao poder, que eles instituem a eleição, sufrágio universal, voto universal e tal. Mas essa coisa de república, de consolidação de repúblicas, é algo muito recente. A gente fala aí de final do 19, início do 20, que a gente tem consolidações de democracias de fato, né?
No início do 19 a gente tem alguns lugares, a gente tem os Estados Unidos, né, que já vai estabelecer, mas que não era tão democrático. Por quê? Porque os escravos não podiam votar, os índios não podiam votar, né? Então não era tão democrático assim. Sexta questão. A imagem acima representa Henrique VIII. E aí, como ele esteve ligado ao contexto das reformas protestantes? Ele era servo de Lutero, sua amizade com Calvino fez nascer o calvinismo, foi um dos maiores incentivadores da Contra-Reforma, criou a Igreja Anglicana e criou a Companhia de Jesus. D. Letra D, boa, então. Letra D. Criou a Igreja Anglicana, ele criou lá. Lembra que no slide que eu passei para vocês sobre reforma protestante, das esposas dele, o Papa não queria autorizar a anulação do seu casamento em virtude disso. Ele adota o anglicanismo como religião oficial lá na Grã-Bretanha, tá? Comentando as erradas, né? Ele era servo de Lutero. Não, Lutero ele vai ter uma força nos principados germânicos, certo? Sua amizade no Calvino fez nascer o calvinismo. Não tem nada a ver a amizade dele, mas a doutrina, o pensamento de Calvino é que faz nascer o calvinismo. E o calvinismo ele tem uma influência relativamente grande na Escócia, na Grã-Bretanha. Tá? Na Inglaterra não, mas na Escócia tem uma influência até razoável. Tá? O catolicismo e o calvinismo. Foi um dos maiores incentivadores da Contra-Reforma. Ele vai incentivar o que vai contra ele mesmo. Não tinha lógica. E letra E criou a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica. Não tem nada a ver com o anglicanismo, portanto, correta, letra D, e vou passar no Enem. Questão 7. Analise a imagem a seguir. Então, o quadro apresentado é um dos representantes da arte renascentista. Uma das características do Renascimento contida nessa obra é a letra A, crítica aos símbolos cristãos expressa na figura dos anjos que sopram a deusa para longe do mar. B, manutenção dos interditos sexuais expressa nas partes íntimas da deusa cobertas pelos longos cabelos. Letra C. C? Exatamente, correta, letra C. Volta aos temas culturais da antiguidade clássica, expressa na representação da deusa romana. Exatamente, correta, letra C. E letra D, perda da tutela da autoridade expressa do ato de sair da concha protetora e experimentar a vida. Só comentando. Crítica aos símbolos cristãos, não existe uma crítica, certo? Mas sim era uma característica ali da arte renascentista, essa influência greco-romana, certo? E aí tem o nascimento da deusa Vênus, que é Afrodite lá para os Gregos. gregos, isso, tá? Manutenção dos interditos sexuais, tá? Expressa, cadê? Expressa nas partes íntimas da deusa coberta pelos seus longos cabelos. Então, o que são interditos? Alguém sabe? O que são o quê? Interditos. Interditos. É o fato de cobrir, de esconder. Mas, na verdade, não é, porque, na própria pintura mostra também o seio dela. Né? Então, não existe as esculturas, as pinturas masculinas, muitas vezes retratam o órgão sexual masculino. Então, pelo contrário, há uma volta da expressão. Se a gente compara a arte renascentista
com a arte medieval, a gente vai perceber que na arte medieval existe um pudor muito grande, então todo mundo é coberto, tal, até porque tinha a influência muito forte da Igreja Católica, né? Então essa sexualização ela era muito reprimida durante a Idade Média. Quando a gente vem aí para o mundo moderno, com a valorização do individualismo, do mundo aqui, né? Do terreno, aí começa a se romper um pouquinho com isso. E a perda de tutela expressa no ato de sair da concha protetora e experimentar a vida. Na verdade, é só um símbolo do nascimento da deusa. Vamos para 8. Enfim, cada um dando ninguém, e não existindo um associado sobre o qual não se adquira o mesmo direito que lhe cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo que se perde, e maior força para conservar o que se tem. Se separar-se, pois, do pacto social aquilo que não pertence à sua essência, ver seguintes termos. Cada um de nós se põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob direção suprema da vontade geral. E recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Imediatamente, esse ato de associação produz em lugar da pessoa particular, de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quanto são os votos da Assembleia, e que, por esse mesmo ato, ganha sua unidade, se eu comum, sua vida e sua vontade. Pelo que é possível absorver daí, né, o pacto social somente é possível a partir de uma vontade geral, descrita acima. Segundo Rousseau, e aí vocês veem isso na filosofia, um pouquinho na sociologia e também na história, por isso que atentem essas questões aí dos contratualistas, porque pode cair como uma dessas três. Alguém sabe? Alguém conseguiu matar essa questão? O A texto B? é um pouquinho complicado. Por quê? E as alternativas tem duas que são bem parecidas. Seria a B, professor? Vamos lá. Seria a letra... Cadê? Pelo que ele coloca lá, né, letra D. Porque maioria pode ser uma maioria simples. Tipo, 50% mais um. Né? É maioria. Mas se eu coloco de uma grande parte, eu estou falando de maioria. E isso é um dos aspectos que vocês verão na sociologia. Certo? Quando a gente fala ali da sociologia, né, dessa coisa do contrato social, é bem interessante para a gente entender a questão dos costumes e tal. Então, mas elas são bem parecidas, por isso que essa também é uma questão difícil pelo texto e pelas alternativas. Então, seria a letra D, vontade de uma grande parte, tipo, e não só de uma maioria, simplesmente. 9. Leonardo da Vinci, vai ser dá tempo da gente terminar. Leonardo da Vinci é um representante do homem moderno renascentista. Empenhou-se em conhecer leis que regem a natureza e em transformar o conhecimento em técnica. Foi um cientista e um artista. Sobre a arte renascentista, é correto afirmar que a utilização da técnica de aquarela na pintura foi dominante em toda a Itália e proporcionou uma melhor compreensão do mundo. Errado, não é a pintura de aquarela. A pintura de aquarela ela é mais moderna, ela é do século XVIII para cá. 2. Valorização foi valorizada pela burguesia, entretanto, não adquiriu prestígio social. Adquiriu, sim. Né? As artes
no período renascentista, os caras vão estar pintando os afrescos lá nas igrejas. Então, tem um grande prestígio social. 3. Foram experimentados novos materiais, como tinta a óleo e a pintura sobre telas, em substituição à pintura mural. E utilização de novas técnicas como perspectiva. Verdadeira. Então, ó, é tinta a óleo, não é aquarela. Certo? Teve suas primeiras manifestações no norte da Itália com Giotto. É uma coisa bem específica, mas essa também está correta. É um artista que a gente não escuta falar tanto. E 5, abordou temas como dignidade, individualidade e racionalidade do homem. Correto. Então, 3, 4 e 5. Letra D. E a última, a mesma obra, né, lá, Nascimento de Vênus. Então, ó, com base nos conhecimentos sobre a pintura do período renascentista, do Renascimento, e na obra de Sandro Botticelli, considere as afirmativas a seguir. 1. Nessa obra renascentista, a preocupação com o naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade, sendo o pintor florentino Sandro Botticelli um dos principais representantes do Quattrocento. Correto. 2. Essa obra marca o início da arte moderna na Itália, ao retratar o conflito entre o homem e a natureza. Então, arte moderna é século XX, errado. 3. Essa obra tem como temática o episódio mitológico que aborda o nascimento de uma deusa Vênus, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza. Correto? O Renascimento é um período histórico caracterizado pelo teocentrismo. Nem preciso ler o resto. Teocentrismo. Né? Então, corretas 1 e 3. Letra B. Então, hoje a gente encerra, certo? Por aqui. Eu vou falar com o Cristóvão se na próxima, porque a gente já está encerrando o segundo bimestre, se na próxima aula eu vou dar aquela aula de artes de novo para vocês, ou se eles vão querer deixar mais para frente, tá bom? Mas de antemão, se não, a gente continua já com as atividades do assunto do terceiro bimestre. Beleza? Então, Beleza. Boa semana para vocês e qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem.